Lá, estamos abrindo mais um painel regional. Você acompanha sempre a gente, não é? Neste horário, 1h30 da tarde, programa ao vivo, de segunda a sexta, com as personalidades, os destaques da nossa região metropolitana, para debater, para discutir junto com você os problemas, as dificuldades, o dia a dia, né? A pauta da Baixada Santista e, claro, o debate também aprofundado dos temas de interesse nacional. Reprise também de segunda a sexta, você sabe, às 8 da noite, 2 edições do weekend, sábado, 3 da tarde, domingo, às 5 da tarde. Telefone aberto, 3014-5281, como sempre, ligue para cá, envie a sua pergunta, seu comentário, a sua opinião sobre os temas que a gente debate aqui. Enfim, participe aqui do painel regional com a gente. Pelas redes sociais, o espaço também é aberto, facebook.com/painel regional TV, para a sua mensagem. Comigo aqui na bancada do painel nesta terça-feira, vereador Pedro Gouveia, do PMDB de São Vicente, participa conosco, ao lado do nosso cientista político, Fernando Chagas. E aqui, ao meu lado direito, o companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, mais uma vez com a gente também. Nesta edição na abertura aqui do painel, como sempre, a manchete, não é, do jornal parceiro desta edição aqui do painel regional, Diário do Litoral, trazendo aqui na capa: a receita da região tem déficit. 953 milhões de reais. Crise econômica nacional gerou essa situação aqui entre os municípios da região. São 7 das 9 cidades, confirmando aí uma queda da arrecadação, totalizando 11% do orçamento previsto para 2015. Isso, claro, acaba gerando problemas, né? O Pedro Gouveia recebe aqui, o DL e o Chagas também. E a gente também, gentilmente, aqui cede ao Marcos Santana, o Diário do Litoral, desta edição de terça-feira, não é? Ontem, feriadão, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, e ainda, claro, dia das crianças, mas muitas reuniões aconteceram aí na política, especialmente no Palácio do Planalto, não é? A gente agradece e cumprimenta aqui os companheiros de bancada. Vereador Pedro Gouveia, mais uma vez conosco. Tudo bem, vereador? Prazer revê-lo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde a todos os nossos amigos. Quero cumprimentar o Chagas, o Marcos. É um prazer estar aqui falando sobre São Vicente e toda a região. Perfeito. Fernando Chagas, mais uma vez com a gente. Olá, amigos. Um abraço a todos. Em especial, cumprimento os nossos telespectadores. Rapidamente, 953 milhões de déficit. A tendência é aumentar. Tendência a aumentar porque a situação do Brasil para o ano que vem também promete ser de recessão. Esse ano nós vamos ter uma recessão de cerca de 3 a 3,5%, mas no ano que vem, que se esperava se recuperar e pelo menos ter um aumento de 1% no PIB nacional, a tendência é de queda de 1 a 1,5%. Juntando esses anos, a tendência realmente é de desaquecimento da economia. Tendo desaquecimento da economia, diminui a arrecadação, Boturão, e diminuindo a arrecadação, o déficit das prefeituras deve aumentar ano que vem. Pois é, a notícia não é das mais agradáveis, não é? Mas, na verdade, estamos aqui não é para dourar a pílula, não é, pelo contrário, é para mostrá-la do jeito que ela é. Infelizmente, está desse jeito a situação econômica do país, né? Marcos Santana, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde especial que nos acompanha ao vivo pelo painel regional. E boa noite quem nos acompanha pela reprise. E, como o Chagas observou muito bem, as prefeituras registram muita dificuldade para tentar equilibrar suas contas. Isso aí reflete todos os setores da economia, que estão com dificuldade de pagar suas contas, travaram investimentos. O único setor da economia que vai de vento em popa são os bancos, né? Os bancos e o consumidor enfrentando uma greve dos funcionários bancários, e os banqueiros parece que aparentemente não estão nem aí para atender as reivindicações. Eu já falei na semana passada e vou repetir, Marcos. Taxa de juros do cheque especial, 500%. Não, desculpe. Taxa de juros do cheque especial, 250% por ano. E do cartão de crédito, 500% ao ano. É lucro que não acaba mais. Estão preocupados, né? Muito preocupados. Você está falando do cheque especial, dos juros, sem falar das tarifas de manutenção de conta, isso daí que também teve um aumento significativo também. Eu fui numa agência hoje pela manhã, no Gonzaga, né? Aí fiz o que eu tinha que fazer ali e tal, no caixa eletrônico. Tinha algumas pessoas na fila, evidentemente, fica mais movimentado, o caixa eletrônico, difícil de você acessar rapidamente. E tinha lá o rapaz representando o sindicato na porta, enfim. Quando eu saio do banco, meu rapaz que trabalha com seguros, né? E tinha feito na quinta ou sexta-feira passada, tinha feito uma negociação de um carro. Então ele tinha que fazer uma transferência
para conta da proprietária desse veículo. Eu acho que ele estava adquirindo um carro, pelo que eu entendi. Ele conhecia a gente aqui do painel regional, enfim. Falei, a pauta é boa. Eu falei, não, já discutimos isso algumas vezes. Então, eu ainda aproveitei e falei com o rapaz do sindicato. Falei, meu amigo, vem cá, você tem noção de que essa greve, que é justa, reivindicação correta, enfim, não é? Acho que as pessoas têm que reivindicar melhores condições de trabalho, salário, essa coisa, normal, né? Tá certo. Mas você tem noção de que essa greve de você, essa paralisação, só atrapalha os usuários? Como é o caso do cidadão ali que precisava fazer uma transferência, um valor muito mais alto que o caixa eletrônico permite, e ia ter que ligar para gerente, não sei se ia pagar em cheque, não sei o que ele ia fazer, né? Mas ia ter que resolver essa situação de uma outra maneira. Simplesmente seria entrar, falar com a gerente, a gente faria a transferência na hora, o assunto estava resolvido. Infelizmente, era essa dor de cabeça. E o rapaz virou e falou, antigamente nas greves a gente trancava os caixas eletrônicos também, só que aí gerava depredação. Eu falei, meu amigo, se você tranca o caixa eletrônico, o pessoal explode todos os bancos pelo Brasil aí a revolta fora. é maior. Porra, aí não tem condição nenhuma. Agora, Começa que uma os torcida banqueiros não estão nem contrária, aí, que os banqueiros não estão nem aí, até os próprios bancários admitem, né? E os próprios sindicatos. Os sindicatos, né? E o pior é, o cliente, além de enfrentar essa greve, né, o que prejudica, o brasileiro ele está muito endividado até demais, a tendência é de aumentar. Como nós já falamos, né, a crise deve aumentar, nós vamos passar por 3 anos, no mínimo 2 anos. Podendo ficar 3 anos em recessão, lógico que o brasileiro se endivida. Ele acaba entrando no cheque especial. A pior coisa é entrar no cheque especial. O cheque especial é um crédito barato, mas de alto risco. E por isso essa alta taxa de juros. Quando entrar no cheque especial, não passar de um mês, o telespectador, ele tem que imediatamente fazer um empréstimo. De preferência, um empréstimo consignado, que os juros são mais baratos. Porque se ele ficar no cheque especial, ele vai se endividar mais ainda e vai acabar quebrando e o seu nome vai para o Serasa e outros órgãos que controlam o crédito das pessoas. E quem tem cartão de crédito, usa o cartão de crédito, quitar a fatura imediatamente. Porque se rolar essa fatura com uma taxa de juros de 500% ao ano, ela também vai ficar, vamos dizer assim, impagável. E ficando impagável, ele vai ficar numa situação também de insolvência. Então, utilizar cartão de crédito pagando imediatamente na fatura subsequente. Entrou no cheque especial, quita esse cheque especial fazendo um empréstimo pessoal, de preferência um empréstimo consignado. Muito bem, dicas importantes para você se livrar do fantasma, né, dos juros e das dívidas, sem dúvida nenhuma, não é? Bom, nós estamos sempre ao vivo com você, online pelo site da TV Santa Cecília mais uma vez, né, o Santa Portal, clique no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real. E lembrando também que o programa encerrado vai para o YouTube, você pode rever, como preferir, os momentos que achar mais interessantes ou o programa por inteiro, não é? Quem confere sempre a nossa produção e a sua participação, atenta mais uma vez com a gente aqui a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Dani? Tudo sim, boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando. Nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, críticas, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Produção nossa, não é? E reportagem nossa que circulou por São Vicente, não foi, Dani? Essa manhã, acompanhando lá depoimentos a respeito do incêndio no México 70, foi isso? Isso mesmo. Eu estive com a equipe do painel regional em São Vicente para saber a opinião da população sobre o incêndio. Acompanha na matéria. Eu acho que não só a população também tem que se conscientizar, mas por parte também da prefeitura, de estar cadastrando a população, para eles poderem estar se cadastrando na moradia, da moradia popular. E mais por isso. Ali é uma coisa que a prefeitura em si, ela poderia fazer muitas coisas, não só pelo México 70, mas por São Vicente um todo, né? E sobre o incêndio, muitos ali às vezes são provocados, né? As pessoas provocam para poder elas terem a sua casa. Ou então, através de uma briga, pode ser uma briga, alguma coisa, mas sempre, a maioria das vezes é providencial, é provocado, entendeu? Então é isso que eu queria falar, não só as pessoas, as autoridades de São Vicente, eles podiam olhar melhor mesmo, não só pelo México 70, mas, né, como eu já falei, por uma saúde, segurança, tudo, né? O ensino, que está tudo precário, né? E imposto, a pessoa fala, não é imposto, tem que pagar imposto. Não é, o imposto é mais caro é o de São Vicente, entendeu? Então é impossível que não tenha dinheiro
para solucionar todos esses problemas. E cada vez vai ficando pior, cada vez pior. Muito bem, pessoas achando aí que a prefeitura é responsável, a outra senhora acha que os incêndios são provocados, enfim. Fato é que é o 4º incêndio em 2 anos, é isso, né? 2 anos. E o Pedro Gouveia vai poder analisar essa situação toda, claro, acompanhou de perto tudo isso. Só queria focar aqui, você está vendo aí a foto aqui do Diário do Litoral, mostrando exatamente aqui o incêndio ontem. Uma foto aterrorizadora, né? As chamas, a fumaça negra lá na México 70, né? Foto de capa do DL desta terça-feira, né, vereador? E, mais uma vez, agora foram 22 barracos que foram atingidos e, graças a Deus, não tivemos vítimas, né? Verdade. Vítimas fatais e também nenhum ferido, né? É verdade. Isso nos preocupa muito, né, Boturão? Não importa aí qual é o motivo do incêndio, e sim a gravidade desse fato, a gravidade social de você hoje deixar aí 20 e poucas famílias, né, sem abrigo, 20 e poucas famílias que precisam ser abraçadas aí pela prefeitura de maneira rápida, de maneira urgente, para que dê uma resposta a essas famílias. Eu digo muito que isso tudo acaba servindo de alerta para a cidade de São Vicente. Nós temos aí algumas áreas de muito risco. Entre elas eu cito aqui a Fazendinha. A Fazendinha hoje ali virou uma cidade, algo que realmente nos preocupa muito, e o poder público ele tem que fiscalizar. O poder público tem que controlar essas invasões, tem que controlar e fazer com que haja uma política de moradia atuante na cidade de São Vicente. Não adianta fazer esse cadastro quando acontecem essas situações. Então isso chama a nossa atenção para que a gente cobre mais e mais da prefeitura uma política austera com resultados positivos para essa população, para os moradores que necessitam aí de serem inseridos em programas habitacionais no município. E a gente tem visto que hoje há uma facilitação por parte dessas invasões e isso acaba agravando ainda mais os problemas na cidade. Então a gente precisa fazer um planejamento e casar isso com essa política habitacional para trazer resultados aí à cidade de São Vicente. O México 70 cresceu nos últimos tempos? Também? Não. O México 70, o que acaba acontecendo ali, existe um crescimento muito mais controlado do que o citado aqui, que é o caso da Fazendinha, que me preocupa muito. Agora, muitas vezes, esses incêndios, eles acontecem, você faz a transferência dessas famílias, aí a prefeitura, ao invés de fazer uma intervenção no local, ela simplesmente deixa aquela área e aí abandonada, sem um critério de fiscalização, de controle, as pessoas voltam para essas áreas. Já que não há uma política que oferece essas moradias, a gente tem lá alguns conjuntos hoje parados, como do Rio Branco, como do Bitaru, atrás do centro de convenções, e as pessoas ali, elas veem que não há um desenvolvimento, que não há um andamento nessas obras habitacionais, as pessoas elas querem uma medida rápida, querem uma solução rápida, e aí elas acabam fazendo novas invasões na cidade. E quando não há a mão do poder público para fiscalizar e conter isso, acabam acontecendo essas invasões nessas áreas já problemáticas, como esse caso aqui no México 70. Vereador Edgar, esse episódio é mais um daqueles que evidencia a tal da tragédia anunciada. Não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, e infelizmente não vai ser a última vez que vai acontecer um problema desse na favela México 70 ou em outro núcleo mais humilde de São Vicente. Porque isso aí demonstra a falta de uma política habitacional consistente na cidade. Como o senhor bem citou, além de apenas oferecer a moradia, apenas isso não basta. É preciso que exista uma política de congelamento dessas favelas para evitar que essas áreas que foram desocupadas voltem a ser reocupadas. E a gente sabe muito bem também que uma boa parte dessas invasões, aí o senhor citou a Fazendinha, também diversos outros núcleos carentes, não só em São Vicente, mas em outras cidades da região, uma boa parte dessas invasões são incentivadas por políticos que usam isso aí como uma moeda de troca política, prometem mundos e fundos para as pessoas menos favorecidas, que acabam caindo nesse conto da sereia e ocupando essas áreas. Então o que precisa é fazer uma política habitacional consistente e evitar que novas ocupações aconteçam.
Perfeito. Chagas? Vereador, você entende que esse é mais um problema social ou é a omissão do poder público que permite que prolifere esse tipo de moradia de bastante precariedade? México 70, só para completar o que o Chagas coloca aí, México 70, em determinado momento, foi prioridade do governo do Estado, né? Inclusive, era a menina dos olhos do ex-governador Mário Covas, né? Que numa cadeira de rodas, né? Doente, em estado terminal, fez questão de, veio de helicóptero, né? Cadeira de rodas empurrada pela filha, Renata Covas, e veio visitar São Vicente, foi recebido lá pelo então prefeito Márcio França na época, enfim, e perguntaram para ele o que ele estava fazendo. Não, isso aqui eu quero ver como é que está andando, enfim. Então, em algum momento aí a coisa travou. Ela foi parou. Essa política toda habitacional na cidade de São Vicente, ela era algo que tinha uma atenção muito grande por parte do governo. Hoje, o que nós vemos é essa questão que eu gosto sempre de ilustrar, que é o caso da Fazendinha. Ali é total omissão do poder público. Ali hoje nós estamos falando de uma área particular, de uma área que era uma área de reserva ambiental e que permitiram as invasões. Hoje existem lá mais de 5 mil famílias. Isso é intolerável, isso é inaceitável. Isso, obviamente, que vai trazer problemas futuros. Primeiro, o proprietário vai querer fazer a reintegração de posse. E aí, é o que o Marcos falou, algumas pessoas se utilizam beneficiando essas famílias hoje, mas lá na frente isso terá um problema. E aí as pessoas elas querem utilizar dessa situação para beneficiar determinadas pessoas, determinados grupos. Só que tudo isso terá uma consequência muito grande. Para onde que essas famílias irão quando houver uma reintegração de posse? Aí é polícia no confronto com essas famílias que vão ser todas elas despejadas, essas famílias que ficarão sem um teto, foram iludidas por alguma pessoa que em algum determinado momento falou, não, pode invadir. Pessoas que liberaram lá máquinas, pessoas que liberaram equipamentos, que fizeram a terraplanagem das ruas, colocaram postes, tudo isso é inaceitável, porque uma hora será cobrado isso e as consequências virão. E só não podemos permitir que essas tragédias aqui ceifem vidas, que essas tragédias que são anunciadas possam colocar em risco essa população menos favorecida, essa população que acaba tendo que ir para uma área totalmente desumana para estarem morando, para levar seus familiares. Essa da Fazendinha, essa área denominada Fazendinha, ela continua em expansão? Continua em expansão. Hoje você passa lá, Chagas, aquilo lá é uma cidade. Nós falávamos ainda, uma cidade de madeira. Agora, existem lá... 5 mil moradias? Né? Existem lá comércios, existem lá hoje casas de alvenaria e a gente não vê a prefeitura fazendo absolutamente nada. Tudo irregular. Então, o meu problema, o que eu mais vejo de grave em cima de tudo isso é essas famílias que estão acreditando que vão poder ficar lá. Essas famílias que estão sendo aí enganadas por algumas lideranças, por algumas pessoas, porque obviamente que isso terá uma fatura lá na frente. Obviamente que o proprietário ele vai querer fazer essa reintegração de posse. E hoje uma área valorizada. Exatamente. E hoje esse é o problema. Uma área valorizada, que foi valorizada ali por quem? Por aqueles moradores e pelo poder público. O poder público foi conivente. O poder público foi omisso em deixar acontecer o que aconteceu ali. E aí vão acabar, mais uma vez, fazendo com que essa conta seja depositada na conta aí dos moradores, das pessoas mais pobres. E aí vai ser uma complicação danada, porque 5 mil moradias, dá mais ou menos o quê? 4 habitantes, 20 mil pessoas aproximadamente, para tirar o pessoal dali, vai ser uma briga danada, uma encrenca danada, né? E vai tirar dali para levar para onde? Exatamente. Tem que ter um destino, não há. Aí, vereador, não falta também um diálogo melhor entre o poder público municipal e o poder público estadual, já que é uma questão mais ampla, a questão da habitação? Então, existem diversos programas aí habitacionais que tanto o governo do estado e o governo federal acabam investindo. Recentemente, nós retomamos as obras ali do Penedo Primavera com o aporte do governo do estado, com a compra daquela área, daqueles imóveis ali pelo estado. Recentemente, o secretário de Estado de Habitação, o Rodrigo Garcia, ele esteve em São Vicente e anunciou ali um aporte
para o conjunto habitacional do Parque Ibitaru e do Rio Branco para poder retomar essas obras, para que dê agilidade e a gente possa entregar essas moradias aí à população que está na fila aguardando esses imóveis. Então é necessário que haja essa interlocução, porque tem que ter uma agilidade muito grande. Hoje nós temos lá um déficit de 20 mil habitações em São Vicente. Então a gente precisa correr contra o tempo para poder alcançar essa demanda e entregar essas moradias. Aí é fazer política. Exatamente, com planejamento, com trabalho, buscando esses recursos, seja no governo do estado ou no governo federal. Só para arrematar esse assunto, vereador, esse grande número de invasões e ocupações de áreas de risco em locais insalubres como favelas, isso é um reflexo direto da situação econômica do município, porque o morador não tem um emprego digno, um emprego de qualidade, um emprego que lhe permita pagar um aluguel ou mesmo comprar uma casa um local digno, ele acaba indo para esses locais insalubres. Então, se a situação econômica do município tivesse melhor, tivesse uma atividade econômica, não só no poder privado também, tivesse uma movimentação maior, as pessoas teriam qualificação profissional, teriam mais um emprego de melhor qualidade e poderiam ocupar outros lugares mais dignos. Com certeza. Muito bem, aproveitamos então, fazemos o nosso primeiro intervalo, voltamos daqui a pouquinho, na sequência do painel regional, em instantes. Até já. Muito bem, voltamos, segundo bloco aqui do nosso painel regional, o vereador Pedro Gouveia, do PMDB de São Vicente conosco, Fernando Chagas, o nosso Marco Santana, e a Daniela vem já com algumas participações, né? Eu só vou relembrar aqui, ou informar que hoje, às 18h30, 6h30 da tarde, portanto, lá na Catedral de Santos, acontece a missa de 7º dia em memória à nossa sempre deputada Maria Lúcia Prandi, não é, que faleceu, nos deixou na última quarta-feira. Portanto, hoje, 18h30, essa terça-feira, 18h30, na Catedral de Santos, a missa 7º dia em homenagem ao passamento da deputada, professora, enfim, líder política aqui importante na nossa cidade, na região, Maria Lúcia Prandi. Para você que está na reprise, evidentemente, não é, que o horário da missa já se foi, não é? E a Prefeitura de Santos informando também que a campanha Outubro Rosa arrecada até o fim deste mês loção hidratante para pacientes que são assistidas pelo Instituto da Mulher e Gestante, da Secretaria de Saúde, e também o Instituto Neomama, entre outras entidades. É só você levar o produto nesses pontos de arrecadação e nos eventos também pertencem aqui a essa iniciativa. Programação completa você pode conferir pelo www.santos.sp.gov.br/Outubro Rosa. O vereador Pedro Gouveia, feriadão de 12 de outubro, né? Foi ontem, padroeira do Brasil, muita gente desceu a serra em direção aqui à região metropolitana. Será que São Vicente aproveitou aí o turista, enfim, né? Muita gente para São Vicente, o resultado positivo, ou ainda não deu para fazer esse balanço? Eu acredito pelo movimento, né, das praias, pelo movimento do centro da cidade de São Vicente, das compras, tudo isso com certeza foi positivo para o comerciante, positivo para a cidade. Sempre um feriado prolongado acaba ajudando muito a nossa região, né? E com o tempo bom, né, muito sol, a chuva veio cair aí no período da noite, um dia, mas nos outros dias aí, tempo bom, isso com certeza motiva ainda mais as pessoas virem para a Baixada. Vereador, segunda-feira foi boa, né? E se for assim no verão, acredito que até essa recessão, se é a sua opinião, vereador, essa recessão que nós vamos ter, o paulista do estado inteiro e o paulistano da cidade de São Paulo, talvez não viajem. E fiquem e venham mais aqui para a Baixada Santista, favorecendo Santos, Guarujá, São Vicente. O que o senhor acha? É verdade, isso é uma tendência. Já a gente sentiu o efeito contrário disso, né? Em um momento em que a economia estava muito bem ajeitada, né? E eles iam para longe. Todo mundo ia para longe, procurava fazer uma viagem mais distante. Agora, é verdade, é uma leitura que de fato pode vir aí, né, beneficiar a nossa região por conta dessa crise, e aí que isso seja positivo e bem aproveitado aí por todos os municípios, por todos os comerciantes, e que as prefeituras estejam preparadas para isso, né? Que as prefeituras consigam aí mostrar uma cidade em ordem, uma cidade com condições de receber os turistas. Agora, o grande desafio
não só de São Vicente, principalmente de São Vicente, mas de outras cidades, é criar as condições para que o turista venha, não só na época de feriado, não só durante a temporada de verão, mas também ao longo de todo o ano, criar condições, criar eventos, criar uma estrutura suficiente de comércio, serviço na cidade, para incentivar, para motivar as pessoas a virem para cá, né? Porque não adianta ficar apenas dependendo de feriados prolongados ou a temporada de verão para agitar a economia da cidade. E que a gente não fique refém apenas das nossas praias, né? A gente muitas vezes fala, né, seria muito interessante que as prefeituras elas conseguissem montar um circuito, um calendário regional com uma programação bacana para poder receber esses turistas. Porque quem está em São Vicente pode ir para Santos, pode ir para Guarujá e assim vice-versa. Quem está em Praia Grande consegue também fazer esse passeio pelas cidades da região. Mas se a gente tiver um calendário inteligente, um calendário casado, com todos os secretários aí de turismo, de cultura participando de uma programação e de um planejamento para poder beneficiar e atender melhor o turista. Por exemplo, o pessoal passeia aqui um determinado dia pelas regiões aqui, vai até Guarujá, volta e tal, passa por Santos, vai lá na Bolsa do Café e no final da tarde para lá para comer o doce na biquinha do Anchieta. Tá tudo certo já lá? Boturão. Tudo resolvido? Não? Boturão, você, né, infelizmente eu gosto da biquinha do Anchieta. Eu sei, mas infelizmente a gente ainda continua com toda aquela área ali hoje fechada. Não. Agora eles colocaram os tapumes em volta ali, Então agora transferiram os quiosques ali, aquelas tendas provisórias, eles colocaram na Praça 22 de Janeiro. Continuam lá sem nenhuma condição de atendimento, é uma situação bastante precária, onde eu tenho certeza que isso vai espantar muito ali os turistas, até porque ficou uma situação bastante erma, uma situação, né, sofrível ali. É impressionante a falta de iluminação, a falta de policiamento, a gente não vê uma ação da prefeitura, mas a gente tem que pensar que tudo isso vai passar, que a gente vai conseguir dar a volta por cima, que a gente vai conseguir ter uma cidade muito melhor, com planejamento, com obras importantes, fazendo ali, eu sempre falo, né, a gente poderia aproveitar esse momento, fazer um investimento naquele quadrado que tem ali em São Vicente, que pega a Praça Tom Jobim, pega a Biquinha dos Doces, vem na Praça 22 de Janeiro, Matriz, Mercado Municipal, a Vila de São Vicente, Casa Martim Afonso, todos esses equipamentos que estão abandonados, que eles pudessem ser revitalizados, que isso traria com certeza um espírito novo ali para o turista, uma dinâmica de você colocar os atores ali encenando no dia a dia, principalmente na temporada, dar vida àquele local. Tenho conversado muito com os comerciantes sobre uma ideia de nós apresentarmos ali um projeto para aquela área. Recentemente apresentei até na Câmara um anteprojeto, passando ao prefeito essa ideia, passando aos secretários de Cultura e de Turismo essa ideia da gente conseguir fazer um investimento ali no quadrilátero central, histórico de São Vicente, para valorizar a nossa cultura, a nossa história, mas a gente não vê ali a prefeitura dando uma atenção devida a isso. Vereadora, além da biquinha, que é um problema atual de São Vicente, outro problema que preocupa de uma forma geral a população de São Vicente, mais especificamente o servidor público. O salário do servidor público já está completo deste mês? Então, desse mês, eles ficaram agora devendo a sexta e alguns benefícios que seria para serem honrados hoje e que não caíram na conta do servidor. Qual é o dia do pagamento do servidor? O dia do pagamento do servidor é dia 30. Dia 30 de cada mês. Último dia útil de cada mês. Então, no dia 30 de setembro... Dia 30 de setembro não caiu o pagamento do funcionalismo. O último grupo de funcionários que recebeu foi no dia 9 de outubro, dia 10 de outubro, ou seja, quase que 2 semanas de atraso. Alguns benefícios continuam atrasados, a gente continua encontrando alguns problemas em relação ao crédito consignado que o funcionalismo faz junto às instituições financeiras, que a prefeitura retém, desconta do funcionário isso e não repassa para a instituição financeira, e aí fica negativa o nome do funcionário, suja o nome do funcionário. Não é? E aí aquilo que ele tem, que é o maior patrimônio dele,
acaba, né, sofrendo uma consequência aí muito ruim, que é a negativação do seu nome, perdendo o crédito. A questão até mesmo da saúde dos funcionários, continua a prefeitura não honrando os compromissos com os fornecedores, então não tem atendimento em uma série de locais aí que prestavam serviço aos servidores. Eu costumo dizer, o servidor é um herói na cidade de São Vicente, eles realmente são pessoas comprometidas com a cidade, comprometidas, independente com quem esteja como prefeito, porque a prefeitura não para, a prefeitura continua fazendo um bom serviço, prestando um bom serviço, a população ela sente isso, o quanto que os funcionários são responsáveis, porque se for depender dos compromissos que o prefeito assume com o funcionalismo, a gente infelizmente ficaria na mão. É triste a gente ver como falta palavra hoje por parte da prefeitura, do prefeito, que diz que vai pagar dia tal e acaba não pagando, empurra com a barriga. Eu costumo dizer que a Dilma lá em Brasília fica dando as pedaladas dela e aqui o prefeito de São Vicente dá as suas pedaladas. E o pior de tudo isso é que existe uma consequência muito grande. Hoje a gente tem problemas sérios na educação, problemas sérios nas creches que estão fechadas. Nós temos 7 creches hoje em construção em São Vicente. Seria tão importante se a gente pudesse vir aqui e anunciar, olha, dia tal a gente está inaugurando mais uma creche em São Vicente, porque há uma demanda muito grande. Em São Vicente há uma demanda enorme para as creches. As creches elas têm um apelo social muito grande, porque as crianças não têm condições de estar numa escolinha particular. As mães acabam trabalhando para poder incrementar a receita do lar. E a partir do momento que você começa a fechar creches, hoje tem 30 e poucas, quase 40 creches fechadas. As escolas de São Vicente, as escolas de São Vicente continuam trabalhando 2 horas e meia para poder caracterizar o dia letivo. Isso é um absurdo. Isso não pode ser feito. Pelo que o senhor está falando aí, o prefeito não está dando pedalada, já caiu da bicicleta faz tempo, né? Já caiu da bicicleta. Ele esqueceu. Da bicicleta? Ele esqueceu como anda de bicicleta faz tempo. Agora, o Pedro Gouveia, essa coisa da Caixa de Saúde, né? Isso. Na verdade é o seguinte, essa verba da Caixa de Saúde, ela é extraída metade do salário do servidor e a outra metade complementada pela prefeitura. Deveria ser assim. Exatamente. Mas no olerite do servidor, aparece lá a retirada da parte. Desconta a parte do funcionário. Mas aí o dinheiro não é depositado. Não é depositado nem a parte do funcionário e nem a responsabilidade da prefeitura. Mas a parte do funcionário deveria ser depositada. Deveria de ser depositada, pelo menos como uma forma de negociação com os prestadores de serviço. Chama lá o prestador de serviço e fala, eu não tenho 10, mas eu tenho 5. Por quê? Porque metade o funcionário está dando. A outra metade cabe à prefeitura. Agora, o negócio é tão... Mas o que o senhor está falando é grave. Quer dizer, recolhe e não repassa. Exatamente. Da mesma forma que o consignado, é apropriação indébita. Isso aí é um absurdo. E a gente já tem falado há algum tempo, a gente tem tomado algumas providências, já entramos com representação no Ministério Público. O Ministério Sindicato Público também entrou? Sindicato também. Ministério E a prefeitura Público... não explicou o que acontece? A prefeitura toda hora ela manda ofício para o Ministério Público dizendo problema resolvido. Problema resolvido naquele mês. Aí no outro mês vai e faz novamente. Aí ela vai e resolve a situação com a instituição bancária, com a instituição financeira. Vai lá, resolve com algum fornecedor. Só que continua fazendo mês após mês. Isso já se tornou uma prática na cidade de São Vicente. Agora, vereador, se a Câmara não se mobiliza, porque uma das atribuições da Câmara é fiscalizar o Poder Executivo. Se a Câmara não se mobiliza, não cobra explicações, não toma atitude, ela está compactuando também, Com certeza. Ela também tem que ser responsabilizada por isso. Com certeza. Por isso, Marcos, eu tenho dito, a minha parte eu tenho feito lá. A minha parte eu tenho feito, entrei com essa representação, eu, vereador Léo e vereador Perivaldo. E está aberto para que outros vereadores assinem também essas representações, para que possam nos ajudar a fiscalizar e cobrar uma postura ética e correta por parte da Prefeitura de São Vicente. Aí é o que nós chamamos de uma pedalada não de bicicleta, mas uma pedalada de triciclo. Né? É verdade, é verdade. E que o eleitor de São Vicente se lembre na eleição do ano que vem a postura dos vereadores para ver se eles realmente merecem ser reconduzidos né? Agora, falando das pedaladas, o Santana tocou nas
mais pedalava. Com a decisão do Tribunal de Contas da União, a tendência do Tribunal de Contas, os tribunais de contas dos estados também serem muito rigorosos com essas pedaladas. Definitivamente, eu acredito que esse tipo de postergar o pagamento para o futuro vai ter um ponto final depois dessa decisão de 8-0 do Tribunal de Contas da União, rejeitando as contas da presidente Dilma. E muito importante a gente falar também, né, não só de postergar essas contas, de deixar isso para você liquidar no ano seguinte, mas você fazer uma antecipação de receita também. Tenho certeza absoluta que o Tribunal de Contas está de olho nisso. Então, as prefeituras aí que fizerem essa antecipação de receita, que muitas vezes a gente sabe que isso eles fazem lá de uma maneira que contabilmente não aparece, mas o Tribunal de Contas está de olho, o Tribunal de Contas com certeza vai pegar no pé em relação a isso. Como seria essa antecipação? Por exemplo, recolher o IPTU de 16, já agora no final utilizar, de 15, e utilizar em 15. E utilizar em 15. Mas aí teria que lançar já os carnês? Vai lançar, sempre lança com uma antecipação. E aí estabelece aí algumas estratégias para poder antecipar essa receita e utiliza essa receita, porque essa receita ela cai no cofre, cai no caixa da prefeitura. Cai o financeiro no Tesouro Municipal, ele é gasto, só que é contabilizado no ano seguinte. Só no ano seguinte. Como receita do ano subsequente. O prefeito vai sortear a bicicleta. Ou seja, mas já entra 16 com rombo, né? Já entra 16 com rombo. Por isso que não consegue chegar no terceiro, quarto mês com uma vida saudável. E um detalhe, no fim do mandato, precisa deixar as contas fechadas. Não pode deixar. Vai antecipar o do outro prefeito? Não, aí não Daí pode. não antecipa. Não pode. Mesmo sendo reeleito, um prefeito não pode deixar dívida para outro prefeito do exercício. Só pode deixar se deixar dinheiro em caixa. Então, encerrou o mandato, mesmo que o prefeito seja reeleito, ele tem que fechar as contas. Então, 2016, por exemplo, o prefeito não pode fazer essa antecipação. E nem deixar contas. A conta do exercício, tem que fechar. Isso vai implicar no quê? Na falta de pagamento de funcionário, falta de pagamento de 13º, de benefício, de todos os prestadores de serviço. O ano, por exemplo, o ano em vez de ter 12 meses, tem 13 meses, tem 14 meses. Isso ainda dá para fazer durante os exercícios normais. No último ano, não é possível, porque senão ocorre o ato de improbidade administrativa, as contas são rejeitadas e o prefeito fica inelegível para próximas eleições. Vamos aproveitar e fazer o nosso segundo intervalinho aqui no painel regional e na volta aí com a Daniela Tenta, várias participações de telespectadores aqui conosco. Já. Muito bem, voltamos, terceiro e último bloco, né, desta edição do painel regional. Pedro Gouveia, vereador do PMDB de São Vicente conosco, Chagas, Santana, né, e a Daniela Tenta vem agora com as participações do telespectador aqui do painel. Pois não, Dani? Pergunta do Jackson Marcelino do Cachapoã. Vereador Pedro, onde foi parar o dinheiro do PGU, do Teatro, a Bacia do Cachapoã, tendo em vista que essa verba toda veio para a cidade na gestão do antigo prefeito, Tércio Garcia, e nenhuma dessas obras foram acabadas, algumas sequer iniciadas, e o dinheiro veio em sua totalidade. O que você acha disso e como fazer caso tenha que reembolsar o governo estadual, caso sejam provadas as irregularidades? Jackson, nós fizemos, né, no início do governo do atual prefeito, foi aberta lá uma comissão especial de vereadores de investigação, onde nós chamamos todos os secretários, secretário da Fazenda do atual governo, e o saldo que havia nas contas, eles estavam lá, para que essas obras fossem retomadas. Eu, de verdade, aí já não consigo te dizer o porquê que essas obras não foram retomadas. Eu acredito que por conta de alguns interesses que fizeram eles trocar algumas vezes de empresas para poder fazer essas obras, e aí não conseguiram dar sequência. A Secretaria de Obras, que era responsável, foi chamada na época também, vieram os secretários, expuseram lá qual era o planejamento para poder reconduzir essas obras, para poder entregar essas obras para a população, mas absolutamente nada foi feito. A gente continua vendo as obras no mesmo patamar que elas estavam no início de 2013. E mais do que isso, as obras do canal também, né? Os 2 canais que nós temos, obras importantes, obras também que não fizeram absolutamente nada com os recursos, todos eles em caixa da prefeitura. Mais participações com a gente, Dani? Sim, do Uriel Vilas Boas. Quando o empresariado sério, a classe política responsável e a imprensa comprometida com a democracia
vão assumir o papel de ditar regra para o Brasil, que a gente quer com o propósito de serem apenas cumpridas? Não sei, você sabe, Chagas? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Né? É uma pergunta difícil de responder, né? A imprensa está aí, Acho que né? quando o povo tiver Podemos responder pela nossa mas acho que conduta. quando o povo tiver uma educação melhor, tiver uma formação melhor, mais adequada em termos de cidadania, em termos de compromisso ético consigo, não só cobrar dos políticos um comprometimento ético, mas ele mesmo adotar uma conduta ética no seu dia a dia. Parar de sonegar imposto, não estacionar o carro na vaga de deficiente, não furar fila no banco, assim por diante. Aí vamos começar a ter uma mudança no país. Enquanto isso, acho que não. Sem querer puxar a sardinha para o nosso lado de jornalista, eu vejo que o jornalismo tem feito o seu papel. Aliás, o controle social que eu sempre defendi, a sociedade controlar o governo, quem tem feito esse papel... É a imprensa. É a imprensa. Então, eu acredito que a imprensa tem os seus deslizes? Tem. Mas eu acredito que a imprensa tem exercido o seu papel. Tem suas linhas de conduta, de editoriais e os seus interesses empresariais. Né? Isso não dá para a gente fugir. Mas ela tem cumprido o seu papel. Mesmo desagradando muita gente, ela tem cumprido o seu papel. E, aliás, a imprensa não é para agradar ninguém. É para mostrar os dois lados. E dos dois lados, né, deixar para a população decidir aquilo que ela entende que é o correto. Com exceção, como o Boturão falou, da linha editorial. Né? A linha editorial, todo jornal, todo meio de comunicação tem o direito e o dever de mostrar o seu pensamento pelo editorial. Só há uma falha aí, que eu acho. A gente já discutiu isso desde a época da faculdade. Né? Santana, que foi companheiro meu lá, essa questão do veículo de comunicação não assumir o lado. Certo? Determinado jornal defende o governo, então que faça a defesa do governo claramente. Oposição ao governo, que faça oposição ao governo claramente. Isso, se tiver que mudar de lado, se for convencido que os editoriais e o raciocínio, enfim, estava equivocado, que faça essa mudança e reconheça também no editorial. Eu acho só isso o erro que nós cometemos aqui, a falha que nós cometemos nesse aspecto, né? Sim, eu acrescentaria também, Edgar, uma revisão na questão das concessões de emissoras de rádio e televisão no país. Com certeza. Porque hoje ela está concentrada nas mãos de algumas poucas famílias aí, algumas de famílias ligadas de políticos, né? Que isso é prejudicial, né? A concentração do poder econômico, sobretudo o poder da informação, é prejudicial ao país. A partir do momento que democratizarmos isso daí, eu acho que o país vai ter um grande avanço. Isso veio desde a Constituinte, né? Esse vício se assentou, já existia, se assentou na Constituinte, né? Para conseguir votos, principalmente os 5 mandatos do presidente Sarney, distribuiu-se a rodo concessões de emissoras de televisão. E o pior é que ainda faz alguns arrendamentos aí, né? Para igreja, para evangélicos, essa coisa toda, né? E deixam de cumprir a função social para que são determinados, né? Vamos lá, Daniela, pois não. Pergunta da Márcia de São Vicente. Vereador, você bate tanto no atual prefeito dizendo que ele está com 2 a 3 meses de atraso no pagamento das creches, mas no antigo governo que você defendia e não fiscalizava, ficava devendo até 7 meses. O que você tem a falar sobre isso? Eu acho que essa Márcia é uma amiga nossa que teve muito problema com o Ministério Público até, e que hoje está no governo do atual prefeito. Eu não meto o pau no prefeito, eu simplesmente defendo o direito da população. A gente não tinha creche fechada naquela época, a não ser a sua, a que você cuidava por conta de maus tratos com as crianças, que a prefeitura foi obrigada a tomar providências e também junto ao Ministério Público para que fechasse a creche. Agora, o que a gente tem feito é ter uma postura de buscar soluções para São Vicente. Então eu quero essas 40 creches fechadas reabertas. Eu quero as escolas que hoje funcionam apenas 2 horas, 2 horas e meia, voltem a funcionar com a carga horária normal para poder atender essas crianças e ensinar e educar essas crianças de São Vicente. Então, o que eu quero não é defender governo aqui. O que eu quero é defender a cidade de São Vicente, é criar uma nova perspectiva para a população vicentina. Eu fiz parte do governo passado, não fiz parte dos 2 governos. Ao contrário de muitas pessoas que fizeram parte do governo passado e fazem parte desse governo. Então, são pessoas que não têm opinião, são pessoas que não têm convicção. A gente vai fazer política sempre com convicção, acreditando naquilo que merece ser acreditado e não acreditando naquilo que nos dá simplesmente algo em troca.
Daniela, mais alguém conosco aí? Sim, tem pergunta do Custódio Fernandes. Pedro Gouveia, sabe informar o que aconteceu com o conjunto habitacional que era para a moradia das pessoas com menos recursos na Avenida Penedo, em frente ao Hotel Charles, no Jardim Nosso Lar? O que aconteceu com aquele conjunto lá, que estava inabitável? Olha, esse foi mais um esforço, né, que a gente conseguiu junto ao governo do estado, onde o deputado estadual Caio França, ele trouxe o secretário da Habitação, o deputado, né, que é secretário Rodrigo Garcia, e ele se comprometeu ali de fazer a compra daqueles apartamentos para que pudesse retomar as obras. Então hoje as obras lá reiniciaram e, se Deus quiser, a gente vai conseguir entregar aquilo para a população vicentina que tem a necessidade de moradias. Muito bem. Uma pergunta que, na área política, né, que deixou muita gente surpresa, né, recentemente, foi a transferência do título do ex-prefeito, vice-governador Márcio França, para São Paulo, né? Uma relação muito próxima do Pedro Gouveia com o Márcio, uma relação de parentesco, evidentemente, né? E o Pedro, claro, tem mais proximidade do que a gente para saber o que acontece de fato. Pode mesmo ser candidato a prefeito de São Paulo, o Márcio França, não? Pode vir a ser. Transferiu o seu domicílio eleitoral, né, para São Paulo, e diante disso há a possibilidade. Agora, tudo isso é uma construção que ele fará com o partido, fará com o próprio governador, fará aí numa esfera que não vai depender única e exclusivamente dele e do PSB. Então, eu vejo que é uma movimentação política para, quem sabe, ele venha dar um passo maior aí na sua carreira política. Isso para a gente é motivo de muito orgulho. Valorizam. Exatamente, valoriza. Eu digo para as pessoas, São Vicente tem uma oportunidade única na sua história. Nós temos 483 anos de história. São Vicente, dessa vez, conseguiu colocar um vice-governador representando não só São Vicente, mas toda a região, toda a Baixada que ele conhece, o Vale do Ribeira. Então a gente precisa aproveitar e nos orgulharmos desse momento ímpar aí para a história da nossa região. Nós tivemos em outros momentos, né, um governador que fez muito, né, por toda a nossa região, fez muito por São Vicente, que é o ex-governador Mário Covas, e eu acredito muito que essa oportunidade hoje de nós termos lá um vice-governador e que tem o nome lembrado para uma disputa, né, eleitoral na capital, isso tudo acaba sendo muito positivo para todos nós aqui da região e especificamente para São Vicente, que nós temos um vínculo muito grande com o Márcio França por ele ser filho da terra. E, vereador, principalmente quando a Assembleia Legislativa não tem uma representação adequada ao tamanho da Baixada Santista. É verdade, é verdade. Isso é uma questão, né, que a gente tem feito uma briga, a gente tem feito um discurso muito tempo em relação a isso. Hoje nós temos aí 2 deputados estaduais, não é verdade? Isso acaba nos deixando aí órfãos, nos deixando aí muito carentes dessa representatividade, mas hoje nós conseguimos emplacar lá um vice-governador e isso é muito positivo, muito saudável para todos nós. Vereador, eu faço uma leitura diferente dessa movimentação política do Márcio França. Eu acho mais uma reação do governador Geraldo Alckmin ao processo sucessório no município de São Paulo, porque o diretório municipal do PSDB estava se movimentando, estava tentando definir o seu candidato e o governador estava se sentindo desprestigiado, parecia que ele sentiu que não estava influenciando no processo, não estava sendo ouvido como deveria. Então, ele acionou o Márcio França para mudar o domicílio eleitoral com uma sinalização de que ele pode pular fora da canoa tucana na eleição municipal do ano que vem. De todo modo, isso daí demonstra um prestígio do Márcio França, já que o governador confia nele a ponto de delegar uma missão política como essa, apesar dele não ser do mesmo partido que ele. É verdade. São bem próximos, né? É verdade, é uma leitura também, né, que tem sido feita por conta até dessa relação muito próxima hoje do vice-governador com o governador. E isso acaba viabilizando aí uma alternativa também para o próprio governador, no futuro daquilo que todos nós imaginamos que ele venha a ser o candidato, né, a presidente. E diante disso, diante desses questionamentos por conta do PSDB, o PSB se coloca aí como um parceiro aí de primeira mão do governador. Vereador, já que nós estamos falando de política, Voturão, a pauta hoje nacional é se
o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vai acatar ou não o pedido de impeachment feito pelo Miguel Reale e pelo Hélio Bicudo, dois juristas reconhecidamente do Brasil, já que houve uma liminar expedida pelo Teori Zavascki que não permite que seja o plenário a decidir se acata ou não acata o pedido de impeachment. Pela sua experiência, nessa situação em que o Eduardo Cunha está, ele vai acatar ou não vai acatar ou vai protelar? Não tem muita alternativa. Não tem muita alternativa. Eu vejo que não é nem pela nossa experiência, porque a nossa experiência acaba sendo muito pequena diante das discussões que acontecem lá em Brasília. Mas, por um sentimento, eu vejo que é a solução para a sobrevivência do próprio presidente, né, do próprio Eduardo Cunha. Ele vai acatar. Ele vai acatar. Pedido de impeachment. Abraço dos afogados. Vai ser. Daniela, tem mais participações antes da gente encerrar aqui? Tem sim, a pergunta do Cosme, da Areia Branca. Vereador, por que São Vicente é tão lesada pelos seus administradores do passado, deixando a população sem saúde, habitação, educação e muitas coisas que alguns políticos demagogos prometem nas eleições? Olha, Cosme, é necessário que a cidade seja planejada, é necessário que a cidade seja bem administrada e administrada com resultados. O que nós temos falado muitas vezes isso pode parecer críticas, mas a gente precisa fazer um diagnóstico da cidade diariamente. E o diagnóstico que nós fazemos hoje da cidade é que a cidade está muito mal. A cidade sempre passou por muitas dificuldades, mas hoje, se o cobertor antes era curto, hoje não tem mais cobertor. Hoje a gente vê creche fechada, escola não funcionando, falta de merenda, equipamentos de saúde totalmente sem condições de atender a municipalidade, sem um planejamento urbano, obras inacabadas, obras paradas, uma troca de secretários constante. Isso tudo é falta de planejar aquilo que a gente quer para a cidade de São Vicente. Então nós temos hoje apontado alguns problemas na cidade de São Vicente, mas sempre a gente tem trabalhado para poder apresentar soluções. Isso eu tenho feito constantemente na Câmara. E quando a gente não tem êxito na nossa batalha política do dia a dia, a gente tem buscado soluções aí junto ao Judiciário, junto ao Ministério Público, para que a gente consiga pelo menos defender, proteger a população desse desgoverno que hoje administra a cidade de São Vicente. Muito bem. Só para fechar aqui, o site Transparência da Câmara está em dia? Olha, o site da Transparência da Câmara, ele está mais atualizado do que o site de transparência da Prefeitura. O site de transparência da Prefeitura é uma coisa que a gente não consegue entender, porque você não consegue 2 dias seguidos fazer consultas. Porque hora está fora do ar, hora dá algum problema, hora eles tiram algumas informações do ar, então está muito complicado. Mas o site da Câmara está muito mais atualizado, está bem aberto para a população conseguir buscar todas as informações necessárias. Pedro Gouveia, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui e até uma próxima. Até uma próxima, obrigado Boturão, abraço Marcos, Dani, Chagas e a todos vocês que nos ouviram e nos viram até agora. Fiquem com Deus. Obrigado ao Chagas, sempre conosco, também participando com o nosso Marcos Santana, Daniela diariamente aqui junto com a nossa equipe de produção, né? E você acompanhando a gente segunda a sexta, 1h30 da tarde, uma reprise às 8 da noite. Nos finais de semana, 2 edições do Weekend, sábado, 3 da tarde, domingo às 5 da tarde. Obrigado, tchau.